O mundo dos games está prestes a mudar para sempre, mas calma, não é clickbait. E o pior, só uma empresa pode impedir isso, e sim, é a Nintendo. Mas primeiro, deixa eu te explicar o que é essa tal mudança no mundo dos jogos. Bom, desde sempre a gente vê empresas fabricando consoles e vendendo seus jogos. Isso é basicamente capitalismo lore, mas ao longo dos anos surgiram muitas empresas e muitas ficaram pelo caminho. E no meio dessa briga toda, 3 acabaram ficando muito conhecidas: Nintendo, PlayStation e Microsoft. Cada uma delas lutou para chegar onde está hoje. E com isso lançaram um monte de videogames, tipo a PlayStation com o emulador de PS4, a Xbox com a caixa que roda Game Pass, ou a Nintendo com um console de 8 anos atrás. E desde então, surgiu uma competição entre os fãs desses consoles, chamada Console Wars, que basicamente é uma briguinha pra ver qual é o melhor console. Aí você me pergunta, mas Lucas, por que a gente precisa saber de briga de console? Porque essa guerra até que traz benefícios pra quem gosta de jogos. Se a Nintendo lança o melhor jogo de todos os tempos, a PlayStation vai tentar fazer igual. Sendo assim, elas meio que se ajudam, servindo de comparação entre si e trazendo novas mecânicas e inovação. Ou pelo menos deveria ser assim. Como eu disse, as empresas levavam muito a sério esse lance de não cometer erros. E em alguns casos, se você errasse muito feio, isso poderia ser até fatal. O Atari que o diga, o coitado lançou um jogo de um ET que flopou tão forte que a empresa nunca mais se recuperou. Ou a Nintendo, que lançou um videogame tão idiota, mas tão idiota, que a galera começou a achar que ele era um acessório pro outro console dela. E sabe o que esses casos têm em comum? Essas empresas quase faliram por cometer um erro grave. E foi assim que surgiu a ideia de nunca mais repetir esses erros. Afinal, quem compra os jogos somos nós. E ninguém gastaria R$400 num jogo horrível. Ou pelo menos deveria ser assim. Mas e quando as empresas percebem que podem fazer qualquer merda sem ninguém reclamar? Aí começa o problema. E é exatamente onde a PlayStation está agora. A PlayStation sempre foi uma das maiores da indústria, conquistando novos públicos, aumentando sua base de fãs, mas hoje em dia ela está em um momento complicado, pra não dizer vergonhoso. Os últimos jogos que ela tem lançado só tem sido lixo atrás de lixo. Tirando Astrobot, porque Astrobot é exceção. Todos os outros jogos estão cheios de bugs e vazios de conteúdo, deixando até os próprios fãs putos. Exemplos? The Last of Us de PC, Babylon's Fall, Concord e Forspoken até. E a PlayStation não muda. E por quê? Porque não tem mais competição. Antigamente as empresas se matavam por exclusivos. Cada uma delas queria segurar seus jogos a todo custo. Mas essa semana, a Microsoft confirmou que vai começar a lançar seus jogos pro PlayStation. Vocês têm noção do que é isso? Antigamente exclusivos eram tratados como ouro, e agora estão simplesmente compartilhando eles como se fosse amigo secreto. E eu ainda te falo mais, mano. Sem concorrência, elas têm passe livre pra fazer essas coisas. Aumentar o preço dos jogos, e principalmente não trazer nenhuma inovação. E quando falamos de inovação, o destaque da vez quase sempre é pra Nintendo. A Nintendo sempre quis trazer as novidades nos seus consoles. Tipo quando ela popularizou consoles portáteis como o Game Boy, ou quando lançou o Nintendo Wii, provando que o controle de movimento era divertido. Ou extremamente estressante. E mesmo que os preços do Switch 1 e 2 sejam o olho da cara, pelo menos esse é o único problema da empresa com os fãs. Porque eu também odeio esse bagulho dos preços altos. Tipo, tem 1000 formas de resolver isso e a empresa simplesmente ignora. Mas mesmo com esses detalhes, ela já teve seus altos e baixos. E depois de quase perder tudo com aquele videogame que deu errado, eles tiveram uma ideia. Pegaram os controles de movimento do Wii, a portabilidade do Game Boy e a telinha inútil do Wii U. E assim nasceu o Nintendo Switch. A Nintendo, junto com seu Switch, é uma fagulha de esperança para criatividade e exclusividade nos games. Atualmente, ela ainda mantém seus exclusivos como carro-chefe da empresa. E os novos exclusivos que ela vai lançar esse ano só provam isso. Olha o jogo do cadeirante! Cadeirante, velho! Cadeirante do basquete! E tem mais uma coisa, recentemente ela anunciou o Switch 2 e ele tá sendo muito bem recebido. Diferente da Sony que anunciou o PS6 e o pessoal entrou em estado de fúria. Isso só mostra que talvez a Nintendo possa voltar com essa competição, com esse novo console. Mas isso só o futuro vai dizer. Ou dane-se o futuro. Agora eu vou fazer minhas previsões sobre o que vai acontecer no mundo dos games. Mas para isso, eu vou dividir essa história em 2 linhas do tempo. Olha, eu já começo falando que talvez a gente tenha um bad ending, onde a ganância da PlayStation fez ela continuar decepcionando o seu público, até a hora em que o pessoal simplesmente se canse dela. Sem a fonte de dinheiro infinita, que é o gamer médio, só Deus sabe o que aconteceria com ela. Se o Xbox parar de fabricar seus consoles e focar só em fazer Game Pass, os sem-tetos da Sony só vão ter um lugar pra ir, os PCs. E eu garanto que a Steam vai receber eles de braços abertos. Já a Big N continuaria no canto dela, mas em algum momento ela acabaria relaxando, sem ninguém pra competir.
Aos poucos, os exclusivos que restaram começariam a ser lançados para PC e PCs portáteis, inutilizando os consoles de vez. Até o dia em que a própria Nintendo anunciar que vai parar de fazer consoles para lançar emuladores de Nintendo no PC, fazendo os velhos fãs chorarem e uma nova geração comemorar. O tempo passou e tudo que restaram foram PCs portáteis que imitam consoles. E os gamers? Apenas nômades vagando pelos servidores da Steam. A guerra dos consoles acabou, mas a que custo? Pensando bem, isso foi bem triste. Deveria ter alguma forma de consertar isso. Na verdade, eu acho que eu tô esquecendo de algo. Shinra Tensei. Japonês capitalista! Pô, eu não tô entendendo nada! Eu sei como fazer um final melhor. Pegue seu Nintendo Switch 2 e volte no tempo. Eu vou resolver isso. A gente sabe que o Nintendo Switch 2 vai lançar daqui a pouco. E junto com ele, vão vir exclusivos. Muitos exclusivos. Quem sabe com os exclusivos da Nintendo bombando novamente, a PlayStation se sinta ameaçada o suficiente para começar a competir de novo. Desse jeito, o filtro da PlayStation subiria o nível, enquanto a Nintendo, por livre e espontânea pressão, abaixaria o preço dos seus jogos para se igualar à concorrência. Assim, surgiria a Guerra dos Consoles 2, agora com menos DLCs, mais exclusivos e o dobro de reclamações do Twitter. E talvez, só talvez, isso dê palco para novos consoles entrarem nessa onda, restaurando o equilíbrio dos consoles, tornando assim a Nintendo a anti-heroína que salvou a Guerra dos Consoles. Bom, a menos que alguém saiba viajar no tempo, e eu não tô falando de você, japonês capitalista, a nossa única opção é esperar e ver no que dá. Obrigado por ter chegado até aqui. E apoia aí pra eu conseguir comprar minha mesa digitalizadora e finalmente conseguir fazer animações pro YouTube. Um beijo na bunda de cada um de vocês. Tamo junto, obrigado e... E meu amigo secreto tem os melhores jogos e um serviço de 700 conto. É você, PlayStation. Uou, são todos os seus exclusivos? Valeu, Xbox. Meu amigo secreto é você. É o quê? Eu mal posso esperar pelo que eu vou ganhar. Mas não tem nada aqui, PlayStation. E já que a PlayStation saiu, toma meu presente. Ô Nintendo, o que eu faço com isso daqui? É pra enfiar no teu...